Olá, bem-vindo, bem-vinda ao estudo da Bíblia através do programa Classe de Professores. Nós estamos estudando aqui a lição da Escola Sabatina. Todo sábado à tarde, esse é o nosso novo dia, novo horário, 13h, né? A gente coloca disponível para você o link e você tem a semana inteira para ir acompanhando o seu estudo da lição da Escola Sabatina junto com a gente, com esse pessoal que a gente convida para participar. Tenho hoje aqui comigo, estreando aqui no nosso programa, 3 convidados feras, né? Como todos que a gente tem aqui. Lá em cima a gente tem o Adriano Luz. Adriano, onde é que você está? Tudo bom? Grande pastor Fernando, aí os amigos também aí. Eu sou o pastor Adriano, eu estou hoje, trabalho aqui na Novo Tempo, estou como diretor da TV Novo Tempo aqui. Legal, esse é o Adriano Luz, diretor da TV Novo Tempo, você não esqueceu, né? Depois, logo abaixo ali, a gente tem o Odailson Fonseca. Odailson, bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Fernando. Abração para todos vocês. Bom estar entre amigos aqui, pastor Lanza, pastor Adriano. E um super abraço aqui da União Central Brasileira, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia no estado de São Paulo, para todos os nossos amigos internautas Brasil e mundo afora. O Odailson trabalha departamental de comunicação, né? Liberdade religiosa na União Central, mas ele também já foi diretor da TV Novo Tempo. Foi ou não foi? Opa, aqui é cargo de ex, entendeu? Pastor Adriano Que está aí um desafio maravilha! grande. E aqui abaixo, só na tela, tá ali o Laerte Lanza. Ô, Laerte, bem-vindo, amigo. Obrigado, Fernando. Um abraço para você, para os nossos colegas aí, o Daílson, o Adriano. Uma alegria, uma honra podermos conversar da palavra de Deus juntos Você aqui está hoje. onde, Laerte? Você está onde, Laerte? Eu estou aqui na cidade de São José do Rio Preto, trabalho no escritório regional da Igreja Adventista aqui no Oeste Paulista, a Associação Paulista Oeste. Acumulo aqui algumas funções, como diretor de comunicação, mordomia cristã e Ministério da Família. Então a gente tem bastante coisa para correr aqui e brincar bastante. Que legal. E o Laerte também já foi diretor da TV Novo Tempo. Olha só, hein? Que trio nós vamos pegar. O Laerte, inclusive, apresentava lições da Bíblia até pouco tempo atrás, né? E agora nós convidamos o Laerte, ele aceitou também, está aqui participando conosco. Obrigado aos 3, viu, amigos? Muito obrigado. A gente está estudando, você sabe, vou pedir para você compartilhar o link, tá bom? Com amigos, com pessoas que você ama, gente que gosta de entender a Bíblia. A gente está com a lição da Escola Sabatina nesse trimestre, a verdade presente em Deuteronômio, né? Um tema bastante interessante. Tenho lembrado você aqui que você que está chegando, quem sabe, primeira vez, verdade presente, esse tema é o quê? É que Deus tem uma verdade, uma grande verdade, que Ele revela para nós através dos tempos. E em cada tempo Ele tem um pedaço, uma parte dessa verdade que vai sendo revelada para o seu povo e através do seu povo também. E nós estamos agora com a última porção da verdade presente, né? Compartilhando com o mundo essa verdade. E a gente está estudando aqui, à luz de Deuteronômio, a verdade presente. Pessoal, para a gente começar, esse é um bate-papo bem gostoso que a gente faz aqui, descontraído, leve, mas nós vamos começar com uma oração. Eu vou pedir, por favor, ao Laerte para orar com a gente. Claro, vamos orar. Amado Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por podermos parar um pouquinho e estudarmos a Tua palavra, e dela recebemos tanto poder e a unção do Teu Espírito também. E nesse momento, ao estudarmos a Bíblia entre amigos e conversando com aqueles que estarão nos assistindo aqui pela internet, que todos nós cresçamos à estatura do caráter de Cristo e sejamos ungidos pelo Teu Espírito por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Lição 7, Lei e Graça. E a gente vai começar, vou pedir para fazer uma introduçãozinha para nós aqui, sábado e domingo. Adriano, você que está aí em cima na primeira telinha, faz uma introdução para a gente começar a dialogar, a conversar sobre o assunto da lei e da graça dentro do Deuteronômio. Começa com um tema interessante, né? No sábado, que vai trabalhar a semana toda sobre lei e graça. Sempre, quando a gente fala sobre esses dois temas,
parece que são coisas antagônicas, e tem muitas religiões que entendem lei e graça de maneira antagônica. Então já começa por aí essa questão sobre lei e graça, que existe uma em detrimento da outra, uma anula a outra, e assim por diante. Essa geralmente é o grande problema ou situação que acontece quando se fala de graça, e muitos, a gente ouve falar sobre isso, né? Viver pela graça, somente a graça de Deus, ou a lei, e a lei é uma coisa de Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, ou de antes disso. Não, a gente vai trabalhar exatamente isso na lição essa semana, sobre complementares. E aí a gente entende lei e graça como uma coisa única, onde um é a teoria, o outro é a prática, onde ambas se complementam. Então, às vezes, isso é uma coisa que tem que ficar clara. E a lição ela traz já logo no começo, né, essa dicotomia causada por essa confusão mental de que lei e graça são coisas totalmente opostas. Então, aqui a gente tem aqui um comentário sobre essa, como a gente pode dizer, né, santidade que a lei traz, ou a obrigatoriedade que a lei traz, e a santidade, a graça ela oferece através de Jesus. Mas eu quero ler um texto que está na Bíblia, lá em 1 João 3,4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a gente já começa com esse texto. A transgressão da lei é a transgressão também do pecado. Quando a gente peca, independente de qual pecado, natureza do pecado, alguns gostam de catalogar pecado com tamanho, proporção, pecados que são mais complicados, outros mais simples, e não existe isso. Pecado é pecado, e quando a gente peca, nós transgredimos a lei de Deus. E a lei de Deus ela é muito clara com relação a isso. Então, a lei ela está ali para pautar do que é até a lei, o que é depois da lei. Então, a lei ela é colocada ali como uma referência, como norte, mas ela é colocada de uma maneira que a gente tem que entender que a graça está dentro da lei. Porque a lei ela também protege, e a graça de Deus é protetora. A lei, ela orienta, e a graça de Deus é orientadora. Ela, inclusive, reorienta a vida do cristão. Então, isso a gente começa a entender que lá no céu, esta lei já existia. Ela é antes do pecado. Existia antes da queda. E esse é um outro aspecto interessante quando a gente fala de lei. E quando a gente for falar sobre os 10 mandamentos, inclusive, que é uma tradução, uma forma muito literal do que é a lei de Deus, mas a lei já existia antes de ser escrita lá no céu. O céu era regido pela lei de Deus. E essa lei moral era uma lei instituída por Deus lá, porque tudo tinha uma ordem, e para haver ordem existia a lei de Deus. Em Ezequiel a gente tem isso também, quando a gente vê lá em Ezequiel 28, e fala um pouquinho sobre essa questão da queda de Lúcifer, que foi exatamente ali o início da transgressão da lei. Não foi quando o homem transgrediu, mas foi quando Lúcifer transgrediu. Então você vê ali, já a partir daquele momento, uma quebra da lei que Deus já havia colocado e instituído no céu. Então Lúcifer, ele pecou, e ele tem uma palavra que eles coloca ali, bem interessante em Ezequiel, que é iniquidade. O céu era tudo igual. E Lúcifer trouxe a iniquidade. A iniquidade é o contrário da equidade. A equidade é aquilo que traz equilíbrio, aquilo que traz igualdade. E a iniquidade, exatamente, quebra isso e traz desequilíbrio, traz desigualdade, que foi aquilo que Lúcifer procurou fazer. Então, a quebra da lei trouxe o desequilíbrio, a iniquidade para o meio, tanto dos anjos no céu, quanto depois também como consequência para a humanidade. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa desses pontos que eu estou falando aqui, né? Eu ia perguntar isso agora mesmo, viu, Adriano? Tem algum comentário, pessoal? Gostariam de comentar alguma coisa? Fernando, Pode falar, pode falar. quer pegar um gancho aí que o pastor Adriano coloca para a gente, que é bastante interessante, né?
Às vezes as pessoas olham para a questão da lei como a ação mais dura e mais radical de Deus e a graça como a parte do amor. Mas a gente encontra o amor na lei de Deus também. Ela é uma lei de amor. Ela são os regulamentos morais de Deus recheados de pleno amor. Então, muitas pessoas, quando ouvem assim, lá na lei de Deus, né? Por exemplo, olha, não matarás. Tem algo mais recheado de amor do que você desejar a vida de alguém e não a morte? Quando a lei diz assim, olha, não furtarás, tem algo mais recheado de amor do que você desejar que as pessoas possam prosperar e você não ter inveja e roubar o que elas têm? Então, tem tanta coisa linda nesse aspecto da lei de Deus, que ela é recheada de amor e a graça também, ela é recheada do pleno amor de Deus. Né? Apenas para pegar um gancho aí, eu achei legal aí que o Adriano falou. Legal, bacana. Aqui tem um negócio assim, algo central no conceito de liberdade moral é a lei moral, né? E aqui vem falando que tudo aquilo que Deus fez, como os átomos, os astros ou as coisas pequenas, o macro e o micro da criação de Deus, eles seguem uma lei de Deus, é uma lei física, uma lei natural, né? Mas que a lei moral foi criada para os seres morais, né? Para mim, eu estava pensando, enquanto eu lia isso aqui, numa coisa bem interessante, que é a questão da cronobiologia, né? Não sei se vocês já viram sobre isso aí, mas a cronobiologia é uma ciência considerada relativamente nova, né? E a cronobiologia ela fala do ciclo circadiano, que isso aqui tudo é ciência, né? Que diz que é o seguinte, que a cada sábado ou a cada 7º dia da semana, não é em qualquer dia, não é a cada 7 dias, mas a cada sábado, a cada 7º dia da semana, existe uma renovação celular em toda a natureza, nas plantas, na molécula, em tudo, nos animais, em tudo, menos no ser humano. Para que haja essa renovação, no ser humano ele tem que parar, ele tem que escolher parar. Se ele parar, existe essa renovação, senão não. E isso para mim explica assim, de um modo muito, muito interessante essa questão da lei moral e do ser moral. Ou seja, eu sou convidado por Deus, eu tenho liberdade moral, mas eu sou convidado por Deus a participar dessa bênção, que é obedecer à lei de Deus, né? E que faz com que a gente conviva tão bem, né? Alguém tem mais algum comentário, gente? Se tiver, podemos passar para segunda-feira? Eu quero destacar um texto que Ellen White coloca aqui, inclusive na lição, falando exatamente sobre isso que vocês comentaram, e ela diz assim, a vontade de Deus se expressa nos preceitos da sua santa lei. Então, a vontade dele é expresso na lei. Então, se Deus é amor, o amor também ele é expresso na lei, como disse o pastor Lanza. E os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Então, aqui a gente já entende que tudo isso já vinha antes do próprio ser humano. Os anjos celestiais não atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus e fazer a sua vontade é o mais elevado serviço que se possam ocupar suas faculdades. Então, eu gosto porque a maneira que ela pontua isso e coloca essa cronologia sobre a lei de Deus, ela colabora exatamente com aquilo que a própria Bíblia fala, que isso veio antes do ser humano, antes do pecado, e que esta lei é a expressão do caráter de Deus. E a gente sabe, a Bíblia diz que Deus é amor, e se ele é amor, ele não tem como não expressar isso na sua lei. Então, quando a gente fere a lei, a gente fere o próprio amor de Deus pela humanidade. Então, isso é muito interessante quando ela coloca aqui, e que essa deve ser a maior busca nossa, assim como era dos anjos também, né? E é interessante, Adriano, porque você comentou, você leu um texto de 1 João 4, né? Isso está no Novo Testamento, a gente encontra a lei no Novo Testamento, do mesmo jeito que a gente encontra a graça no Antigo Testamento, e as coisas estão todas interligadas, né? Ô Daílson, vamos para segunda-feira? Comenta com a gente aqui a lei em Deuteronômio.
Vamos lá, esse assunto da lei sempre me faz pensar na criptonita dos assuntos que a gente fala, né? Quando fala em lei parece que é um ponto fraco, que é um calcanhar de Aquiles, que o povo cristão evita falar, e o adventismo às vezes é colocado numa parede perguntando, vamos falar de lei, e a mistura que existe sobre lei, Fernando, ela é muito caracterizada hoje por essa polarização até intolerante. Então a gente tem que cuidar muito ao falar com isso, mas não fugir de falar disso. Eu estava me lembrando que nós estamos aqui na lição número 7, eu creio que em outras lições já foi mencionado, óbvio, mas é sempre bom lembrar que Deuteronômio é o livro que significa segunda lei. Então o povo de Israel percorre 40 anos, está chegando ao finalzinho, terra prometida chegando, celebração, festa, alegria, curtição, valeu, quem conseguiu, chega lá. E qual que é o livro de Deuteronômio, perdão? É o livro da lei. A lei na Bíblia não está descolada de festa, de alegria, de celebração e de regozijo. A lei não está descolada de conquista e de alcance de uma meta sonhada. E a lei também não está descolada, como bem colocou aqui meu seleto amigo Adriano, sobre a questão do amor e da celebração que existe da lei antes da terra e depois da terra. Sempre teve lei. Então é bacana a gente pensar, pastor Fernando, que o livro de Deuteronômio, quando ele aborda a lei, inclusive na segunda-feira aparece aqui 5, 6, 7 versículos que mostram claramente o protagonismo da lei. É importante você entender de maneira numérica o que você acabou de mencionar aqui, pastor Fernando, sobre a questão da lei no Velho Testamento e no Novo Testamento, da graça no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vocês terem uma ideia, está aqui a minha Bíblia, e aqui você vê que a Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, e você vê claramente que pelo tamanho da Bíblia, o Novo Testamento é bem menor em páginas do que o próprio Velho Testamento. Fui fazer uma pesquisa rápida sobre quantas vezes aparece a palavra lei em cada testamento. E olha que curiosidade. No Velho Testamento, nós temos a lei traduzida por Torá, claro, do hebraico, que aparece 219 vezes. Então, ok, bastante vezes ali você tem 219 citações de lei, ou seja, a palavra Torá no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento, que é bem menor, a expressão grega nomos ou nomos, você vê 196 vezes a expressão lei no Novo Testamento. Proporcionalmente, entre Novo e Velho Testamento, se for contar o número de páginas, tem muito mais lei no Novo Testamento do que no Velho. E aí qual que é a relação que a gente tem que entender? Como bem colocou aí meus colegas, quem ama deixa livre. E se você confunde liberdade com ausência de lei, você está confundindo autenticidade com liberalização, com libertinagem, com toda a desorganização da vida. O que muitos hoje querem fazer? Não. Lei não faz parte de nada. E meus amigos, vamos entender claro, Romanos 3, 28 diz, vamos repetir, o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ponto final. O amor é soberano, a graça é soberana e é a justificação que salva o homem. É uma declaração. Agora, eu também declaro que amo minha esposa. Eu casei com ela. Eu uso uma aliança na minha mão esquerda. Agora imagine que por eu amar e por isso ser livre, não existe qualquer compromisso de reação minha por um amor que é literalmente compartilhado com a pessoa que eu mais amo na minha vida. Então, essa é a expressão que precisamos entender, que a Bíblia diz claramente em João 14,15, que quando você ama, guarda o mandamento, guardar mandamentos é uma reação inevitável do amor. Assim como a fidelidade é inevitável consequência de um matrimônio real. O adultério não é porque eu quero me libertar, é porque eu já perdi por completo o princípio do amor básico, que é o quê? Essa conivência, essa convivência e essa complacência mútua, onde nós temos essa organização de atos. Então que fique muito claro que Deuteronômio sim é o livro da lei, ele fala de obediência, mas essa obediência ela é resultado desse relacionamento de aliança com Deus. E aí a gente consegue ver sim a lei como celebração também de entrada na terra prometida. Muito legal. Eu gosto, muita gente se confunde, sabe, com esse negócio de lei e graça, com os termos que Paulo usa quando ele diz assim, está debaixo da lei ou debaixo da graça, né? E eu sempre, usando aqui esse espaço aqui, e pensando que o pecado é lá embaixo e que Deus está lá em cima, né? Então, quando Deus encontra alguém no pecado, e que a lei é essa mesa aqui, né? Quando Deus encontra alguém lá embaixo no pecado é porque
ele quebra a lei, né? Ele mente, ele rouba, ele engana, ele adultera e tal. Então, para a pessoa que está lá debaixo da lei e olha para a lei de lá do chão aqui para essa mesa, é um alvo a ser alcançado, né? Contudo, não adianta nada você dizer assim, vou olhar aquele alvo e quando eu chegar lá estarei salvo, vou chegar na lei, vou estar salvo. Não. Aí tem que se apaixonar por Jesus, se entregar, porque somos salvos pela graça. Aliás, é a graça que nos tira de lá de baixo e nos traz aqui para cima. E aí, o meu pé, esse aqui é o chão, o meu pé está em cima da lei. Eu estou debaixo da graça, mas estou sob a lei. Por isso que Paulo diz assim, olha, quem é salvo por Jesus não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça, né? Nós estamos sobre a lei. Aí o Senhor me justifica, Ele me torna justo e o seu Espírito me dá condições, então, de eu guardar a lei. É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre segunda? O que vocês me dizem aí? Se não tiver, podemos, de repente, fazer um comentáriozinho ali e já ir para terça-feira. Eu só queria contribuir aí com tudo aquilo que o Dailson falou, muito bem colocado. A gente, realmente isso, Fernando, a gente vive num mundo tão polarizado, como o pastor Dailson falou, que às vezes as pessoas elas têm medo de dizer assim, não, mas olha, eu sou salvo pela graça, a lei não tem importância na minha vida. É óbvio que tudo tem importância na nossa vida, sim, né? E a gente tem que ter esse olhar, como você falou, olha, ela faz parte de uma base, eu sou salvo pela graça, nada do que eu faço, né, de bom vai contribuir para eu entrar lá na vida eterna, né? Porque o que vai permitir isso é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua vida que ele foi dada por mim na cruz do Calvário. Esse é um sacrifício único e insuperável. Eu não tenho absolutamente nenhuma contribuição para esse ato salvífico, né? Foi o sacrifício vicário de Cristo Jesus em meu lugar. Ponto. É a graça do Senhor. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. E a lei, ela faz parte de um processo bastante interessante. O pastor Adriano falou na introdução a respeito de não dissociarmos essas duas coisas, que elas são bem importantes, porque Tiago fala da lei da liberdade, que ela é importante. Nós somos julgados também por essa lei da liberdade, ou seja, ela me mostra, olha, você está deficiente, você não tem Cristo, você não tem a graça, você precisa ir em quem possa te limpar dessa sujeira do pecado, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ela me conduz, ela me remete àquele que tem todo o poder sobre o céu e a terra e em todo o universo, que é Cristo Jesus, para me salvar. Então, é muito importante a gente não entrar na vibe da discussão polarizada, lei e graça, mas entender que cada coisa tem a sua função específica e que ambas fazem parte de um processo salvífico que o nosso Senhor deixou para a gente, para nós encontrarmos realmente esse caminho que nos conduz a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, né? Maravilha. E para terça-feira aí ficou uma palavra bem interessante, como é que pronuncia isso aí, Laerte? Você que é o craque do... Eu cheguei a colocar até no dicionário do tradutor, não dá nem para pronunciar, mas vamos aportuguesá-lo, né? Letovlak, é até bonito, Letovlak. Essa é uma expressão bastante interessante, encontrada aqui em Deuteronômio, no capítulo 10. E ela significa claramente que tudo que Deus está deixando para a gente, ela é para o nosso bem. Ela não é para o bem de Deus, ela não é para a salvação específica do homem, que ele é salvo pela graça, mas toda essa prática da lei deixada por Deus é para o nosso bem. Nós somos os maiores beneficiados. E me chama a atenção que, ao longo dos séculos, muitas pessoas céticas tentam tentam agregar um valor negativo à palavra de Deus e até ao Deus de amor, como nós conhecemos, fazendo aquela dicotomia. Bom, o Deus do Velho Testamento é mau, é vingativo, ele mata por qualquer coisa, ele vai te consumir, porque ele não tolera, ele é impaciente. Mas o Deus do Novo Testamento, a quem Jesus revela,
é amor. Não existe essa dicotomia. Já lá no Velho Testamento, Deus havia deixado essa expressão letov lak no final do verso ali 13, quando fala claramente que é para o nosso bem. Eu até quero ler o texto que diz assim: não é que o temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ou seja, Deus está pedindo isso, ele está fazendo uma pergunta. Olha, você não está entendendo que tudo que eu estou deixando para você é realmente, de fato, para o teu bem, para que você entenda o quanto eu te amo. Então, não há essa dicotomia do Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Deus é amor. Mas a lei, ela não podia ser deixada de lado nesse grande processo de revelar quem realmente somos. A palavra de Deus diz que o homem natural, na sua natureza carnal, pecaminosa, ele pensa em quê? Em lascívia, em adultério, em pecado, em ódio, em morte. Essa é a radiografia de todos nós, longe de Cristo. Porque na natureza pecaminosa, essas coisas são geradas na gente naturalmente. Você não precisa nem fazer um curso. Você já nasce com todos os arquivos instalados. Só basta um olhar para executar o arquivo, entendeu? Então, é uma coisa muito importante isso. Quando Deus fala assim, olha, vocês estão achando pesado o que eu estou falando, mas tudo isso que eu estou fazendo não é para o teu bem? Quantas vezes eu, como pai, já abordei meus filhos, né? Os meus filhos são adultos, mas quando eram crianças, eu tinha que abordar os erros, as falhas deles, pontuar de uma maneira mais incisiva, se fosse preciso, com a autoridade do pai, sem ser um agressor, sem ser um autoritário, mas eu tinha que ter autoridade sobre a situação. Como pai, pesava sobre mim isso. Aí, se meu filho reclamasse, você só quer o meu mal, eu poderia colocar o letov lak para ele. Assim, escuta, tudo que o pai está pedindo para você, está exigindo de você andar num bom caminho, de você andar num caminho reto, de você fazer a vontade de Deus, obedecer aos seus pais, ela não é para o teu bem? Então, o letov lak, ele se encaixa para várias situações da vida. E na expressão hebraica, letov lak significa isso. Olha, tudo isso, letov lak, é para o teu bem. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Quando a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas, Paulo fala isso, né? Aos romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil você se apegar a esse texto quando você está com um filho no caixão levando para o cemitério, entendeu? Quando você perde um ente querido, perde o pai, a mãe, ou quando você adoece gravemente, corre risco de vida. Todas as coisas contribuem para o bem onde? Mas é quando eu creio nisso, é letov lak, é para o meu bem. Eu creio que Deus é Senhor de todas as situações. Ele é Senhor de tudo aquilo que Ele pede para mim. Então, se Ele pede, eu obedeço. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto bastante, vamos ver se eu lembro aqui, que há dois tipos de pessoas no mundo, né? Aquelas que olham para Deus e falam assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, aquelas a quem Deus olha e fala assim, ok, faça do seu jeito, faça a sua vontade. Entendeu? Então, o letov lak se encaixa na primeira parte dessa frase de C.S. Lewis. Olha, eu sei que o que ele pede é para o meu bem. Eu posso não estar entendendo agora, mas eu sei que é letov lak, é para o meu bem. Expressão estranha, né, Fernando? Mas é isso aí. Essa é a explicação dessa expressão hebraica. Pois é, mas o mais incrível é que, em geral, os filhos não entendem. Quando dizem, mas é para o seu bem. Mas, em geral, não entendem, né? E a gente continua não entendendo. Que às vezes envolve também a maturidade da vida, né? Às vezes eles não têm a maturidade do pai para entender aquela correção, aquele conselho, né? E maturidade é um negócio complicado, a gente só vai adquirindo com o tempo, né? Ela demora para chegar. E aí você falou uma coisa muito interessante para mim, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Deus é o mesmo. E eu pensando aí
como eu educava os meus filhos, né? E como eu lidava com eles antes, como é que eu lido com eles hoje. Também são adultos, sou avô, né? Tem um dos filhos que tem um filhinho. Então, aí costumo dizer que o avô tem o coração mais mole, né? E realmente, quando a gente vê os filhos, né, ali lidando, educando os netos, hoje eles não usam bater, né? Mas conversando e tal, e você vê que o bichinho ficou triste, você fica com o coração apertado, né? Mas Deus era o mesmo no Antigo Testamento e é hoje. Agora, se você olhar o mundo como maturidade, o mundo é outro hoje. Então, Deus tratava em certos assuntos de um jeito ali adequado para a maturidade do mundo e trata de um jeito diferente, adequado para a maturidade do mundo de hoje, né? Mas ele é o mesmo sempre. Eu sou o mesmo também. Sempre trato diferente com meus filhos hoje, mas sou o mesmo, né? E vejo meu filho, e não quer dizer que eu não queira que ele eduque o netinho, não, né? Você vê, é preciso, mas o coração aperta do mesmo jeito. Mas é preciso, né? Agora, pastor Fernando, Manda ver. muito daquilo que o Lanza colocou Já fala e ali, já emenda na quarta depois. tá bom, do Letovilac, né? Então, se a gente for pegar esses temas complementares que estamos falando aqui nessa lição, lei e graça, a graça é Letovilac, é para o meu bem. A lei é Letovilac, é para o meu bem. Tudo é para o meu bem. Se vem de Deus, é para o meu bem. Então, isso é importante deixar claro que ambas as coisas que são complementares, que são... A graça é uma tradução literal dessa lei, expressa através da graça, para ficar mais inteligível para o ser humano. A graça é Letovilac, a lei é Letovilac. Tudo isso é para o nosso bem. Então, isso é, inclusive, até a escravidão do Egito, mas não a escravidão, mas a libertação, que é o que diz ali a lição de quarta-feira. A gente olha aquela lição, é importante não aquilo que houve na escravidão, porque nenhuma escravidão é boa. A escravidão não é boa. O que Deus oferece é aquilo que o pastor Deus falou antes, é liberdade, a lei liberta. Quando eu tenho liberdade, eu posso escolher. Eu lembro quando eu era bem jovenzinho, porque eu ainda sou jovem, mas quando eu era bem jovenzinho, e eu recém entrando na igreja, amigos de fora falaram, agora você não pode mais beber, você agora não fuma mais, você agora não... Que isso, não pode isso? Não, eu posso tudo, essa é a diferença. Eu posso beber, eu posso fumar, mas eu posso escolher não fazer isso. E eu tenho escolha. Você não consegue parar de sair, você não consegue parar de beber, você não consegue parar de fumar. E por você não conseguir parar de fumar, não conseguir parar de beber, você é o escravo e eu sou liberto porque eu tenho escolha. Eu posso escolher entre uma coisa e outra e você não. Essa é a diferença de escravidão e liberdade. Então, a escravidão no Egito, ela não era boa, mas era uma consequência das escolhas do povo. Agora, vem Deus, e aí você percebe exatamente esse relato na lição e no texto bíblico, lá de Miqueias 6,4, diz, pois eu, e aqui Deus falando, eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Deus vai lá e resgata o povo do Egito. Sabemos da história, através de Moisés, de todo o processo de libertação. Também tem o processo de detox depois da libertação, que foi todo o processo lá do deserto. Mas ao libertar o povo dali, Deus ele aplica a graça sobre o povo. No Antigo Testamento, a graça era aplicada. E a libertação do Egito foi esta aplicação da graça. E isso também é falado no Novo Testamento, lá em Hebreus, a mesma questão, relembrando a libertação que houve lá no Egito. E quando isso está no Novo Testamento, isso está no Antigo Testamento, isso é importante. E a gente entende melhor. Olha o que acontece lá em Deuteronômio, que é a questão aqui em si, no capítulo 5, lá do verso 6
ao verso 22. Deus de novo coloca, e então Moisés lembra aqui, olha só, verso 6, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra da servidão. Mais uma vez é colocado o texto, relembrando o que Deus fez, a graça. E na sequência da graça, venha Moisés relembrando o quê? A lei. Ele relembra a lei. Agora a lei, ela não tem apenas um significado. E a lei, ela vai tendo um ressignificado, vai crescendo em importância. Porque antes, né, a questão quando Deus fala lá sobre o sábado, lembra-te do dia de sábado. Agora, aqui em Deuteronômio fala, guarda o dia de sábado para o santificar. Então, agora você também tem um ressignificado, uma importância extra maior, que é a abrangência toda da questão do sábado, por exemplo, mas a abrangência toda da lei. Qual é agora o significado da lei para o povo que saiu do Egito? Um significado de libertação, um significado de redenção. E esse significado é o que a lei deve ter para nós hoje também. E a lição coloca aqui bem isso, né? Guardem o sábado não apenas como memorial da criação, mas como um memorial da redenção do Egito. E a lei também foi para mim, quando eu vim para a igreja, uma redenção da minha velha vida para uma nova vida com Cristo. Um ressignificado da lei agora pessoal, para mim, como ela tem um significado amplo, gigantesco, que me libertou da vida que eu tinha, da qual eu era um escravo. E eu me tornei uma pessoa liberta em Cristo pela sua graça através da lei. E aí isso é fantástico, é quando tudo se amplia, quando tudo toma um grande e novo significado para aquele que vivencia a lei na prática, sabendo que ela é graça e ela é para o meu bem. E aí, gente? Bom, falo eu então. Eu fico pensando aqui um negócio, né? Porque fala assim, na graça, e Deuteronômio, ele foca muito essa coisa da lei, né? do ser liberto do Egito, da escravidão do Egito, e tem toda essa comparação com o macro, né? Que é nós sermos libertos da escravidão do pecado. Mas a minha pergunta é assim, mas Deus libertou da escravidão do Egito, mas por que ele deixou ir para o Egito? Não é verdade? Foi muito legal ele libertar ali de lá do Egito, mas por que ele deixou? Ele falou para o Abraão, aliás, falou, olha, teu povo aí, teus filhos vão ser peregrinos em terra estranha e tal, mas depois eu vou lá. E Abraão sabia que demorar esse tempo todo, né? E a gente vê o cuidado de Deus com os seus filhos. Lógico, é impossível para a gente, como seres humanos, entender claramente todos os propósitos de Deus, né? Mas as pessoas dizem, você vê que está tudo ali concentrado na história de José, né? De quando os irmãos o venderam e tal. E por que Deus permitiu então? Aí alguns dizem assim, né? Mas é porque Deus queria livrá-los da fome ou da morte. Por isso José foi. Aliás, José fala para os irmãos dele depois, né? Diz assim, olha, Deus queria executar um grande livramento. Contudo, esse livramento não era somente da fome, porque Deus podia ter mandado a abundância também lá onde estava Jacó, lá na terra de Canaã, né? Ele podia ter mandado abundância lá, e José podia organizar tudo lá mesmo, não precisaria estar no Egito. Mas também tem um outro fator, é o cuidado de Deus com o Evangelho, com a palavra, né? E lógico, o Evangelho existe lá desde o Gênesis. No Gênesis o Evangelho era o Cordeiro, que apontava que Jesus um dia ia morrer, né? que vestiu Adão e Eva com a sua pele, né? Mas a gente vê que ali na terra de Canaã, aquele povo era um povo muito, muito duro. A gente tem estudado isso, né? E se Deus deixasse com que os filhos dos filhos de Jacó e os filhos deles e netos deles e a descendência ficassem por ali, eles iam de novo se misturar com aquele povo, que era um povo mau, um povo ruim, de má índole, e o evangelho ia se perder de novo. Ia ser de novo uma história do dilúvio, sabe? E aí a gente observa que quando eles foram lá para o Egito,
Faraó os colocou num lugarzinho separado, a terra de Gósen, e como eles eram guardadores de animais, né? Eles eram da agronomia e não da agricultura, né? Então, por causa disso aqui, os egípcios tinham preconceito com quem cuidava de animal. E não se misturaram, tanto que quando eles saem um pequeno, um povinho, a Bíblia chama de povinho, pouquinha gente, né? Que viajava com o povo, que eram egípcios viajando com o povo pelo deserto. Então Deus, de certa forma ali, ele preservou também o evangelho, porque lá no Egito eles não se misturaram, e quando eles voltaram como um povo. Então Deus tem propósitos maravilhosos em tudo, né? Eu quis falar isso porque muita gente pensa, eu sempre pensei, e a gente vive numa época de questionamento, né? Mas tão maravilhoso Deus tirar, porque Deus deixou ir. É porque os propósitos de Deus, alguns a gente até consegue perscrutar, entender, mas outros a gente não entende, a gente só aceita, né? Podemos ir para quinta-feira? Para o último dia, Odailson? Fernando, se você me permitir, fala, Lar. permitir dar um pitaquinho aí nessa conversa que está tão boa. Manda ver. Apenas para ampliar um pouquinho isso que você falou, que gostei bastante, e o Adriano também falou sobre a escravidão. É interessante, a escravidão, no caso do povo de Deus, em todas as fases, desde o Egito e depois Babilônia e tal, essa escravidão sempre passou pelo campo de decisão do povo de Deus. Deus vinha alertando com os profetas, olha, até que eles se viam dentro do cativeiro por desobediência, por rebeldia, etc. No caso do cativeiro egípcio, tem essa característica que você falou. Eles foram para lá, porque José os levou, né? Foi generoso com seus irmãos, que trataram a José com inveja, com dureza, foram rudes com o próprio irmão, mas Deus estava por trás dessa história, ele acabou salvando a vida de toda a sua família. Mas ela trouxe muitos aprendizados para aquela família de Jacó, que sempre viveu muito envolvida com falsidades, mentiras, né? Eles tinham problemas no relacionamento, a própria predileção de Jacó por José era um problema, porque isso gerava um ciúmes nos outros filhos. Filhos que fazem parte de famílias muito grandes, sabem o que eu estou falando. Às vezes o pai e a mãe preferem um ou outro, e tem mais 10 filhos que ficam mendigando o amor deles. Então, é muito complicado. Então, precisavam passar por aquele momento, o susto que eles levaram diante do governador da terra, que era José. Bom, eles acabaram ficando escravos por mais de 400 anos, e o povo de Deus não podia se proliferar ali naquele lugar pagão, sem o temor de Deus. E eu vejo como Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, tirou aquele povo numa situação improvável. Gente, era impossível a saída daquele povo do Egito, né? Apesar de não serem muitos, era um número, não era uma igreja de 100 membros, né? Não era uma igreja de 400 membros, eram milhares e milhares de pessoas, né? Mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, era um número que podia chegar a 1 milhão e pouco, facinho. Então, era um bando de gente no deserto que precisava de comida, de água, de cuidado, de remédio, de atenção, de proteção da vida com o calor, com a refrescância da nuvem por causa do sol. Então, tantas coisas envolvidas, era improvável. Seria um tema de Hollywood. Um tema de Hollywood, realmente, de fato, o que aconteceu. Mas o que realmente me chama a atenção é justamente que Deus utilizou aquela escravidão para ensinar o valor da liberdade. E a lei de Deus não é a que aprisiona. O que aprisiona é o pecado. A lei de Deus, ela liberta, assim como a graça, que nos redime. E a lição que eles aprenderam foi muito grande. Nós estamos saindo do Egito para ter a liberdade. Aí vem a Páscoa, aquela lição da Páscoa que foi tão legal. Então, só para aumentar o debate, que eu acho assim que é tão legal a gente refletir sobre essa questão, que a escravidão, a saída do Egito, foi o anseio pela liberdade, né?
Laerte, antes de entregar para o Daílson, né, eu só queria comentar mais uma coisa aqui, que em termos do amor de Deus, do carinho de Deus, bom, ele não mandou o povo ser escravo lá para poder ensinar a lição com a escravidão, né? Mas é que no reino de Deus nada se perde, né? Você vê que o ser humano tira combustível do lixo, né? E a dor, dentro da perspectiva do reino de Deus, é lixo. Tanto que lá no céu a Bíblia diz: não vai ter pranto, não vai ter mais dor, não vai ter choro. Então é lixo isso, não é bom. Porém, dentro do aspecto humano do reino de Deus, de como o reino de Deus age hoje, no reino de Deus, Deus não desperdiça nada. E Ele não desperdiça nem o nosso sofrimento. Ele aproveita isso aí para o nosso aprendizado também, embora não seja Ele que provoque, né? Beleza, vamos lá, o Daílson. Quinta-feira, não por causa da sua justiça. Isso, já pegando um pouquinho aí do empurrão que você deu, usar a expressão lixo, né, Fernando? Talvez alguns ainda pensem no resquício de uma certa possibilidade de nós oferecermos algo para Deus. Então, o pastor Adriano bem colocou ali, né, sobre a questão de quando você tem essa conversão, esse processo dramático de conversão, que você vê que você não é nada, não tem nada, não oferece nada e Deus lhe dá tudo. Por outro lado, talvez seja interessante eu aqui representando um outro grupo de pessoas, aqueles que às vezes nascem na igreja, tem pedigree de igreja, tem sobrenome de igreja, e você vai pensando assim, tá, mas alguma coisinha eu posso ajudar Deus, alguma coisinha eu posso contribuir com Deus. E aí tem um texto dramático da nossa lição aqui, de Deuteronômios 9, 1 até 6, onde eu vou resumir aqui o versículo 5 e 6, que vamos lembrar o cenário, né? Deus está falando exatamente sobre a chegada Deuteronômio é o livro da chegada na Terra Prometida, é a realização de um sonho de décadas, e agora o povo está para celebrar. E olha o que Deus fala, né, no versículo 5, quando ele diz: não é por causa da tua justiça que vocês vão possuir a terra. Tudo bem, mas ainda Deus vai mais longe. No versículo 6 ele dá uma redundância ainda intensificando ainda mais o significado de que nós não damos nada para Deus, porque ele fala: também não é por causa da tua justiça que Deus vai te dar a terra. Então não é nem possuir a terra, nem receber a terra de graça, que é por causa da nossa justiça, sabe? Então o que eu percebo aqui, pastores? É uma clara declaração bíblica de que nós não podemos contribuir com Deus. É importante entender isso. É o final da lição para deixar muito claro para nós que assim como Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído para ele como justiça, ele não fez, ele não conseguiu, ele não conquistou, ele não chegou, ele creu. É importante nós percebermos isso. E aí eu gosto da ilustração, né, de que vespas nunca vão oferecer mel, e não dá para você esperar mel de vespa. E às vezes nós, como pecadores, vespas, queremos chegar para Deus e dizer assim: não, Deus, a gente pode ajudar um pouquinho, a gente pode contribuir um pouquinho. Meus amigos queridos, é pela graça e a justiça nos é imputada por Deus. Agora, isso não anula a lei. Então, não é, eu queria até fazer aqui um acréscimo, né? Nós usamos tanto o termo através de nós, mas no aspecto missionário, claro que é através de nós, mas nesse aspecto salvífico da Bíblia, da imputação de justiça, da justificação pela fé e perdão redentivo, não é através de nós, é apesar de nós. E esse apesar de nós deixa muito claro que Deus nos dá, mesmo que a gente não possa dar nada. Então isso nos faz o quê? Entrega. Isso nos leva ao quê? Quebrantamento. Isso me provoca o quê? Lágrimas de gratidão. E por isso que aí entra a lei como essa expressão óbvia, natural, inevitável, de quem recebe pérola na lama, de quem recebe coroa dentro do lixo. E isso nos leva ao que? A dizer: meu Deus, o mínimo que eu posso fazer é fazer o que o Senhor quer, é seguir os teus mandamentos, é entender que seus princípios não são prisão, eles são a libertação para algo maior. Me emociona, me faz pensar naquilo que é importante para nós. E a lição comenta, né, que somos ali 200 sextilhões de estrelas ao redor do mundo. E aí eu fico pensando, o que é o planeta Terra desse tamanhinho, né? Uma pulga no rabo de um elefante de Áfricas, sabe? Para você dizer, o que nós somos? É tudo que Deus fez, para a gente entender que essa justiça que nos é dada, apesar de nós, espera o mínimo de nós
como entrega prática das nossas atitudes e comportamentos de obediência a essa lei maravilhosa e essa lei ensanguentada que vem do céu. Maravilha, acho que nós podemos, fechando a lição, aí de repente cada um fala aí suas 3 frases daquilo que guardou da lição para si, para a sua vida, né? Vamos começar lá com o Adriano. Lei e graça se complementam, se completam como a Trindade, né? Que faz com que Deus seja um só em 3. São coisas que não são desconectadas, mas que elas são perenes e vão ser sempre para a eternidade. Então, fica aí, lei e graça não são coisas dicotômicas, mas são coisas complementares. Maravilha. O Dailson? Para mim, eu resumo me lembrando de um slogan que foi usado por muito tempo e ainda é, né, sobre doação de sangue. A Igreja Adventista tem um projeto muito especial, que é o projeto Vida por Vidas, né? E a gente doa sangue, e uma das frases que a gente usava muito nos tempos de lançamento desse programa era: Deus, Ele deu tudo para você doar um pouco, né? Isso é no aspecto de um pouco de sangue que você faz como doação solidária ao próximo num banco de sangue. Mas quando o assunto é salvação e redenção, Ele deu tudo para você dar tudo. Não é um pouco, é total entrega, total renúncia, total doação de tudo, para que nesse processo de entrega Deus atue em nós, através de nós, apesar de nós e para sempre conosco por toda a eternidade. Amém. Lanza? Somos salvos pela graça, julgados pela lei da liberdade, e tudo isso é letov lak, é para o nosso bem, né? Aceitemos a vontade de Deus, façamos a vontade de Deus, que Deus esteja nos capacitando a doarmos, a entregarmos, a aceitarmos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário e a vivermos a nossa vida como uma doação para Ele plena até a volta de Cristo. Deus abençoe. Ah, que legal, obrigado. Eu quero deixar minha contribuição final também. Aqui, essa última, o título da lição de quinta, não por causa da sua justiça, né? E eu quero cunhar uma outra frase que é também não por causa da sua injustiça. Não é por causa de sermos injustos que Deus vai nos deixar de fora. Basta a gente aceitar a justiça dele, né? E aí, mesmo sendo injustos, cobertos com o manto da justiça de Cristo, aí tudo é possível para nós ou para aquele que crê. E essa é a mensagem maravilhosa que a gente vai guardar. Bom, você que é professor da Escola Sabatina, continua aqui, daqui a pouco nós vamos orar e você continua com o pastor César Reis. Ele vai passar algumas instruções, informações importantes para vocês, né? E se você é de outra associação, também não tem problema nenhum, é bem-vindo. Mas eu vou convidar, por favor, aqui, vou convidar o Odailson para orar conosco. Vamos orar. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, porque de maneira digital a gente pode mais do que nunca sentir a presença de um Deus real. Essa conversa entre amigos, Senhor, é uma conversa entre filhos do céu. Somos irmãos em Cristo Jesus, na certeza desse Pai que nos ama tanto, que deu tudo para a gente dar tudo. E, Senhor, que nesse aspecto de liberdade, que nesse aspecto de paixão, nesse aspecto de gratidão, possamos entender o protagonismo, sim, da lei, como reação, como essa paixão prática de um Deus que nos ama tanto. O que eu te peço, Senhor, é que essa lição cale fundo no coração de todos que aqui acompanharam, para que compreendam, Senhor, que a lei não é essa criptonita do cristão, pelo contrário, Senhor, ela é essa bênção, esse chão, esse fundamento, esse caminho que nos leva mais do que nunca a sempre compreendermos o que Deus fez, para que nós possamos, Senhor, responder com a nossa vida, com a entrega dela. Que possamos, Senhor, entregar tudo que nós somos e temos, e que Jesus volte logo, meu Deus, e que no estudo da Tua Palavra, e que nesse livro de Deuteronômio, como no povo de Israel, estejamos cada vez mais perto, à beira, Senhor, da terra prometida, celestial, que fica logo ali, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de compartilhar com outros, tá bom?
Compartilhe o nosso link. Obrigado vocês, amigos, aí pela participação, viu? A gente se vê na última lição do trimestre, na lição 13. E você fica aí com o pastor César Reis, com as informações dele. Um grande abraço. Olá, tudo bem com vocês? É muito bom recebê-los aqui mais uma vez, né? E aí, tem estudado a lição diariamente? A lição da escola sabatina tem sido o seu pão diário, o maná aí na sua casa? Tem aproveitado para estudar com a sua família, filhos, esposa, esposo? Você que é líder na sua igreja aí, da escola sabatina, quero animar você a que você continue liderando com criatividade, com paixão, o coração da igreja, né? Que é a escola sabatina. Nós estamos na 7ª lição, irmãos. Na 7ª lição. E estamos aprendendo sobre a lei e a graça, né? A lei por si só ela é fria, não é, irmãos? A lei nos mostra o pecado. Mas a lei também é a expressão do caráter de um Deus. Um Deus que nos ensina também o caminho da obediência. Mas a graça, ela dá uma roupagem maravilhosa na compreensão também da lei, não é? O céu é um lugar de graça, mas é um lugar de lei. A Bíblia nos mostra a graça de Deus para nós, mas existem as leis. Nós não podemos desvincular, separar a graça da lei, não é? E é isso que nós estamos aprendendo durante esta semana. Semana abençoada, semana feliz, na companhia do pastor Fernando e daqueles que estão também ensinando para nós. Eu quero te dizer o seguinte, que é uma bênção a gente poder ter esse canal aqui com você. Espalhe para os seus amigos. Você que é diretor da escola sabatina, diretora, professor ou professora, não é? Reparta isso com seus alunos. Divida essa informação com seus alunos. Eles vão gostar. Eles vão apreciar. É mais uma ferramenta para a gente poder aprender semanalmente essas porções da palavra de Deus, não é? Veja, a lição da escola sabatina, por que ela é importante? Porque nós mantemos uma comunhão com Deus, conhecemos o Deus da palavra, passamos a entender melhor a Bíblia, nós diminuímos e evitamos a apostasia na igreja. Um outro detalhe aqui importante que ajuda a manter a unidade da igreja. Você sabia disso? Você sabia que a lição que nós estudamos aqui, nossos irmãos lá nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na Austrália, em toda a América do Sul, no mundo todo, estudam o mesmo assunto. Isso dá uma unidade na nossa diversidade. Somos diferentes. Diferentes, nossa cultura, diferente, talvez, na nossa pele, mas nós somos únicos no propósito de aprender e de conhecer a Deus. Portanto, uma das razões de a gente estudar a lição da escola sabatina é que ela nos une como povo de Deus. Coisa linda isso, né, irmãos? Isso é extraordinário, não é? E nós podemos convidar os anjos para nos ajudar, para que possamos tomar decisões importantes diariamente sobre a orientação do Espírito de Deus e dos anjos nos conduzindo. Porque se você está no campo da atuação de Deus, Ele vai conduzir você. Porque você está preparado, você tem essa sensibilidade. E o estudo diário faz com que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo. Sua mente vai estar aberta para compreender o que Deus quer de você. Seus sentimentos estarão conectados com a vontade de Deus. Você vai ter mais equilíbrio. Você vai ter mais maturidade espiritual. Olha que coisa extraordinária. São aqueles que estão conectados com a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Não é? Olha, irmãos, olha, irmão e irmã. Eu quero dizer para você que isso é importante demais. Se você compreendesse profundamente isso, você jamais deixaria de ter essa porção diária do estudo dirigido. E você, professor e professora, não abandone os seus alunos. Nós passamos um período de pandemia, um grande período de pandemia aí, não é? O ano passado e esse ano, a gente perdeu alguns alunos,
Você agora você retomou a classe aí, alguns estão retomando, outros já retomaram no mês passado. Mas é importante a gente entender que nós temos uma responsabilidade com essas pessoas, professor e professora. Você deve buscá-los. Nós somos pastores, e o pastor busca a ovelha. Se ele não está vindo à sua classe, e ele é da sua classe, procure saber por que ele não está vindo. O que faz ele não estar vindo à igreja, especialmente ali a sua classe? Está passando por algum problema, algum desafio? Vai lá saber. Você é responsável por isso também, irmão e irmã. Ame essas pessoas, tenha paixão por essas pessoas. E lembre-se bem, há um conceito que diz que uma ovelha bem tratada produz boa lã. Sabia disso? Uma ovelha bem tratada, ela vai produzir uma boa lã. Se você tratar bem os seus alunos, eles vão dar um bom retorno. Desafie os seus alunos a estudarem mais. Use a criatividade. Ó, eu tenho aqui nas minhas mãos esse material aqui, ó, 52 dicas de como ser um professor da Escola Sabatina para melhorar o seu trabalho. Eu vou abrir aqui num aleatoriamente, tá bem? Olha aqui, ó. Dica 47. E é verdade. Não é? Eu abri aqui só para te mostrar são 52 dicas, só uma dica aqui, uma informação, uma sugestão para você. Leve os alunos à Bíblia. Leve os alunos à Bíblia. Esse é o tema, tá aqui, ó, é o tema maior. Leve os alunos à Bíblia. Dica 47. Olha o que diz essa dica. A Igreja Adventista não vive isolada das formas dos pensamentos culturais contemporâneos. Somos afetados por tendências do pensamento moderno que podem nos levar a um desvio da ênfase nas Escrituras. Embora não devamos ignorar os valores desses ramos de conhecimento, a Bíblia precisa permanecer no centro e precisa ser nossa autoridade final. Professor, cuidado, pois a conversação secular pode transformar-se em palavras religiosas sem conteúdo. Então, qual que é a dica aqui? É que nós conduzamos os nossos alunos para a Bíblia. Os pensamentos seculares, eles têm os seus valores, mas lembrando sempre que os maiores valores estão nos pensamentos bíblicos. Essa é a dica da dica 47. Que a nossa palavra na classe seja uma palavra espiritual. Você, irmão e irmã, vocês são os pastores de suas classes. Cuide dessas pessoas, tá bom? Um forte abraço. A gente se encontra na semana que vem para poder continuar as nossas dicas, nossas informações e o nosso aprendizado da Palavra de Deus através da liderança do pastor Fernando, tá bom? Um abraço para você e tenha aí dias felizes ao lado do Senhor.